Bom dia! Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Vamos aos nossos destaques. Dono da empresa do ônibus envolvido em acidente com 10 mortes diz em depoimento que o motorista não tinha autorização para dirigir o veículo. O motorista que iria realizar aquela viagem, ele teve um problema de ordem familiar e esse motorista deliberadamente, sem a anuência e sem a ciência dele, colocou um terceiro motorista que nenhum vínculo tinha com a empresa. Termina hoje o prazo para que a empresa responsável pela manutenção do elevador que despencou em Santos entregue documentos para a prefeitura. Segue foragido o terceiro suspeito de participar da morte de empresária no Guarujá. Até agora, 2 suspeitos foram detidos e estão no CDP de São Vicente. Carlos Eduardo Silva de Carvalho foi autuado em flagrante pelo assassinato da comerciante. Coronavírus. Autoridades da região se reúnem em Santos para discutir medidas de prevenção contra a doença. A ideia é que a gente dialogue com 500 profissionais, basicamente chefe da maior parte de todas, melhor dizendo, todas as nossas unidades e outros profissionais estratégicos nessas unidades. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta quinta-feira o secretário de Meio Ambiente do Guarujá, Sidney Aranha, e Germane Robson, consultora portuária. Sejam muito bem-vindos ao Bom Dia Cidades. Bom dia. Bom dia, obrigada. Muito obrigado pelo convite. E até às 9 horas da manhã, vamos falar de muitos assuntos que são do seu interesse. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, o nosso Instagram é o @santaportal e tem também o nosso Twitter, @santaportal1. Aliás, no Santa Portal você fica sempre muito bem informado o dia todo com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Lá, por exemplo, você já encontra todos os detalhes da Operação Ferro Velho, que foi realizada no Guarujá pela Delegacia de Investigações Gerais e por autoridades da cidade para combater o crime contra o patrimônio. Uma pessoa foi presa e 3 ferros velhos foram interditados. O endereço para mais detalhes sobre essa operação é o santaportal.com.br. E o proprietário da empresa de ônibus envolvido no acidente na Serra de Campos do Jordão, que deixou 10 mortos, entre eles moradores da região, afirmou em depoimento que o motorista que dirigia o veículo não tinha autorização. Odair Ribeiro disse ainda que a documentação do ônibus estava em ordem e que as indenizações estão sendo pagas. O dono da empresa de ônibus, Odair Ribeiro de Santana, chegou acompanhado dos advogados. O depoimento na delegacia sede de Praia Grande durou pouco mais de 1 hora. Na saída, o advogado Marcelo Cruz falou que está colaborando com a justiça e que o motorista que dirigia o ônibus não era funcionário. O motorista que iria realizar aquela viagem, ele teve um problema de ordem familiar e esse motorista deliberadamente, sem a anuência e sem a ciência dele, colocou um terceiro motorista que nenhum vínculo tinha com a empresa. E quando ele ficou sabendo do acidente, ele tomou nesse momento, só nesse segundo momento, cientificação de que não era o motorista que iria contratado para realizar aquela viagem. O advogado explicou que documentos foram apresentados. Demonstrando que a empresa encontrava-se regularmente em ordem, não só a empresa, mas, sobretudo, aquele veículo, né? Apresentou também novamente um laudo da Artesp, assinado por um engenheiro do governo do estado de São Paulo, realizado este laudo 1 semana antes do fatídico acidente. O acidente aconteceu em junho do ano passado. O ônibus tinha saído de Campos do Jordão e ia para Cubatão. Na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, na altura do município de Pindamonhangaba, o veículo tombou na pista e atingiu mais 5 carros. A suspeita é que o acidente tenha sido causado por uma falha nos freios do ônibus. 10 pessoas morreram, incluindo 2 crianças. Ao todo, 51 pessoas ficaram feridas. A Silene Moura da Cruz, mãe de uma das vítimas, mandou um vídeo para o jornalismo da Santa Cecília TV. Ela relata que nunca recebeu nenhum tipo de assistência da empresa. Depois de tudo que aconteceu, eu não sei quem é essas pessoas, eu não conheço.
Nunca vieram na minha porta, nunca me deram nada, nunca perguntaram se eu precisava de uma psicóloga, se eu precisava de alguém para me ajudar, se meu filho precisava de alguma assistência, se não precisava, porque meu filho tinha 9 anos na época. Eu não tive nenhuma assistência desse pessoal. O advogado Marcelo Cruz rebate e afirma que está sendo prestada assistência às famílias das vítimas conforme a possibilidade da empresa. Ele vem realizando eventuais indenizações, mas de montas pequenas, até porque, neste momento, não há ainda determinação judicial que aponte a empresa como culpada ou aquela que deve arcar com eventuais custas de indenizações. Esse foi um dos depoimentos extremamente importantes para que esse inquérito possa ser concluído e para que a polícia chegue aos responsáveis por essa tragédia. 10 pessoas mortas, 8 adultos e 2 crianças. Muitas vidas destruídas. Ainda vão acontecer outros depoimentos. O jornalismo da Santa Cecília TV vai seguir acompanhando, porque certamente, ao fim deste inquérito, a pessoa ou a empresa apontada no inquérito precisa ser responsabilizada e arcar com as consequências dessa tragédia que aconteceu há quase um ano lá em Campos do Jordão com moradores da nossa região. E a polícia segue em busca de pistas do terceiro homem que teria participado do assalto que terminou com a morte de uma empresária no Guarujá. O crime é investigado na delegacia sede da cidade. A polícia busca pistas para localizar e prender o terceiro homem que participou do latrocínio, roubo seguido de morte. Até agora, 2 suspeitos foram detidos e estão no CDP de São Vicente. Carlos Eduardo Silva de Carvalho foi autuado em flagrante pelo assassinato da comerciante. O outro suspeito confessou à polícia a participação no assalto e teve a prisão temporária decretada pela Justiça por 30 dias. O crime foi na Avenida Miguel Antônio Gonzalez. Virgínia Tavares Ferraz, de 38 anos, foi assassinada durante um assalto na porta da esmalteria que era dona. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Virgínia era casada com Cláudio Fernando de Aguiar, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Guarujá e candidato ao governo do estado pelo PMN, Partido da Mobilização Nacional. E ainda nesta edição a gente vai ao vivo conversar com o repórter Fabiano Roma, que vai trazer mais informações, novidades sobre esse crime bárbaro cometido por 3 covardes. Eu continuo chamando esses 3 suspeitos. Um deles já está formalmente acusado, foi preso em flagrante. O outro foi preso pela polícia horas depois. E eu tenho certeza que é questão de tempo para que esse terceiro covarde também seja preso e pague pelo crime que cometeu. E está preso o suspeito de participar da morte de um policial à paisana no centro de Santos. O homem tem 22 anos e foi detido na travessia de Barcas entre Santos e Vicente de Carvalho. Ele ainda tentou subornar os policiais e ofereceu R$1.000 para não ser preso. O corpo do policial militar vai ser enterrado hoje. O cabo Carlos Gonçalves, de 47 anos, estava internado na Santa Casa de Santos depois de ter sido baleado. O crime aconteceu na esquina da rua João Pessoa com a Avenida Senador Feijó, no centro de Santos. O jornalismo do Sistema Santa Cecília de Comunicação obteve as imagens das câmeras de monitoramento do bar. A gravação mostra a chegada do suspeito ao estabelecimento e o momento em que ele atira no PM. O policial chegou a ser socorrido com vida e operado, mas não resistiu. Carlos Gonçalves trabalhava em Guarujá e estava de folga. E agora informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações. O tempo de espera dos 2 lados, olha a boa notícia, é de 15 minutos, sem muita fila. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra a pista norte da Anchieta bloqueada para inversão de mão de direção. A Anchieta encontra-se com tráfego lento na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. Tráfego normal em todos os demais trechos. A operação, neste momento, é de 5x3. E veja agora como fica o tempo ao longo desta quinta-feira. As temperaturas em Santos vão girar entre os 24 e os 31 graus. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. Em Guarujá, há 90% de chances de chover.
Na cidade, as temperaturas variam entre os 24 e os 31. Em Cubatão, a previsão é de chuva ao longo de todo o dia. A mínima será de 25 e a máxima de 30 graus. O sol aparece entre nuvens em São Vicente, mas pode chover a qualquer momento. Mínima de 24, máxima de 31. A quinta-feira será mais quente em Praia Grande, com máxima chegando aos 32 graus e a mínima será de 25. Chove o dia todo. Mongaguá terá temperaturas amenas e chuva à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 30 graus. E vence hoje o prazo para a empresa Vilarta, responsável pela manutenção do elevador que despencou do 5º andar de um edifício na Vila Belmiro, apresentar os documentos solicitados pela Prefeitura de Santos. O repórter Fabiano Roma está em frente ao prédio onde tudo aconteceu e tem mais informações. Fabiano, bom dia. Que documentos são esses? Bom dia, Nathalie. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Na verdade, é um laudo técnico que deve apontar as condições do equipamento, as condições do elevador. A empresa tem até o final do dia de hoje para apresentar este laudo à Prefeitura. Caso isso não aconteça, a empresa poderá ser multada em mais de R$6 mil. Realmente, Nathalie, você disse aí no comecinho, foi uma grande tragédia, né? 4 pessoas de uma mesma família morreram nesse acidente trágico aqui. O elevador despencou e essas 4 pessoas morreram. Um acidente que há muito tempo não se tinha notícia, um elevador despencar da maneira como aconteceu. O acidente aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado. É bom lembrar que a Polícia Civil também está com investigações em curso, analisando aí peças para ver o que pode ter causado este acidente. Olha, esse prédio pertence à Marinha do Brasil, aqui moram apenas militares da Marinha do Brasil. Os 2 elevadores, o que caiu, obviamente, e o outro de que seria o social, está interditado, as pessoas têm que subir e descer de escadas. A Marinha já disponibilizou alguns outros apartamentos para as pessoas aí que têm dificuldade de se movimentar, ou então quem quisesse mudar daqui para não ter que estar subindo e descendo escadas todo o dia. Lembrando mais uma vez que morreram nesse trágico acidente 4 pessoas de uma mesma família, de um suboficial da Marinha do Brasil. O nosso jornalismo vai ficar aguardando, viu, Nathalie, para ver se esse laudo vai ser entregue, o que diz esse laudo. Nathalie? Obrigada, Fabiano. Lembrando que há 30 dias atrás, a empresa Vilarta solicitou à Prefeitura um prazo extensivo de 60 dias. A Prefeitura deu inicialmente 5 dias. Quando venceram esses primeiros 5 dias, a Vilarta pediu mais 60 e a Prefeitura decidiu dar 30. Então, eles têm até o fim do dia de hoje para entregar toda a documentação à Prefeitura. Se não fizerem, vão ser multados. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre as perspectivas para o ano de 2020 no Porto de Santos e os planos para o meio ambiente no Guarujá. Não saia daí, até já. Estamos de volta, agora são 8h16 da manhã e autoridades da região se reúnem em Santos para discutir medidas de prevenção ao coronavírus e agendam treinamento para quem atua em unidades de saúde. A reunião foi na Diretoria Regional de Saúde em Santos. Ficou decidido que no próximo dia 10 haverá um treinamento para representantes de hospitais públicos e particulares. A Secretaria de Saúde de Santos também vai preparar funcionários para prevenir e atender casos do coronavírus. A ideia é que a gente dialogue com 500 profissionais, basicamente chefe da maior parte de todas, melhor dizendo, todas as nossas unidades e outros profissionais estratégicos nessas unidades. Alinhamentos de fluxo, distribuição de EPIs, os insumos que eventualmente poderão ser usados caso tenhamos pacientes suspeitos. Até agora, o Brasil não registra nenhum caso do coronavírus, mas há 11 casos suspeitos que estão sendo investigados. As autoridades estão em alerta. Para tentar evitar a entrada do vírus no país, foram colocadas em prática várias medidas de prevenção em portos e aeroportos, seguindo orientações da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No terminal de passageiros do Cais Santista, funcionários trabalham com máscaras cirúrgicas. A cada 20 minutos, os corrimãos são limpos com um desinfetante hospitalar, álcool em gel
é disponibilizado a passageiros e tripulantes. Panfletos com orientações são distribuídos nos salões onde circulam milhares de pessoas na temporada de cruzeiros marítimos. A região não registra casos suspeitos do coronavírus. Segundo o secretário de Saúde de Santos, o Hospital Emílio Ribas, no Guarujá, vai ser a referência para o atendimento. Um outro ponto é o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, já está apto a receber as amostras de sorologia, seguindo os fluxos de atendimento, e se compromete, no prazo de 5 dias, a emitir um laudo conclusivo sobre a existência ou não do vírus nesse eventual paciente. No mundo já são quase 500 mortes causadas pelo vírus. Na China, já matou 491 pessoas. Há 24.363 casos confirmados. Houve uma morte nas Filipinas e no Japão. Em outros países, já são mais de 100 casos confirmados. Só atualizando os números, de ontem para hoje, já são mais de 560 mortes causadas pelo coronavírus. E a gente começa o nosso bate-papo aqui no estúdio. Estão comigo o secretário de Meio Ambiente do Guarujá, Sidney Aranha, e a consultora portuária, Germane Robson. Germane, eu vou pegar o gancho dessa matéria para começar o nosso bate-papo falando, claro, do coronavírus, mas relacionando ele ao porto. Hoje já foi confirmado pela Codesp que 4 navios que vêm da China vão chegar aqui no porto. Nós vimos na reportagem e em todos os veículos de comunicação há esse alerta, há as orientações da Anvisa, que é o órgão que está regulando essa situação toda, sobre os cuidados que as pessoas precisam ter. Nós não temos nenhum caso aqui no Brasil, mas parece que é meio um consenso de que isso é só uma questão de tempo. Você concorda? Com certeza é quase impossível você barrar totalmente. Obviamente que os cuidados têm sido muitos e precisam, né? Ainda mais que você tem justamente a entrada e saída, não só a questão marítima, mas também a troca de tripulação que vem via aérea. Sim. E aí o risco é até maior, porque pelo menos a questão marítima você tem aí o prazo de navegação, que entre aspas pode ajudar a se manifestar e você ter uma identificação mais fácil. Agora, na questão da troca de tripulação via aérea, realmente você tem um risco bem maior. Então, existe uma preocupação de fato, existe e tem que existir uma precaução, e isso está sendo adotado. Secretário, embora não seja a sua pasta, nós vemos na reportagem que o Hospital Referência se localiza no Guarujá, que é o Emílio Ribas. A estrutura é de fato adequada para, se caso acontecer o diagnóstico positivo de um caso de coronavírus, essa pessoa receber tratamento adequado? Sim, o hospital é bem instalado ali em Vicente Carvalho, é um hospital referência na infectologia. Eu reporto até uma matéria ontem do Estadão. Eu acho que o Brasil está, independente de governos, né, as instituições estão muito bem preparadas para enfrentar mais essa epidemia. Evidentemente que todos estamos muito preocupados. Tem uma universidade de medicina no Guarujá que começou um ciclo de palestras, Sim. Isso é bastante importante, mas eu penso que o Brasil como um todo, a senhora Germane falou agora, o Brasil como um todo já está bastante preparado para enfrentar mais essa epidemia. Evidentemente que deve chegar aqui, é uma epidemia mundial, mas estamos todos bastante atentos a esse grande problema mundial. Germane, você acha que o Porto tem condições de barrar a entrada? É impossível barrar, né? A única coisa que eu acho que hoje existe, talvez, um conhecimento muito grande, até para poder haver a prevenção de fato, né? A prevenção, os cuidados e toda a estrutura que você tem que ter para tentar efetivamente barrar. Eu acho que hoje o Brasil está bem preparado se a gente compara com outras incidências, né? A gente teve na época a gripe suína, que foi um pandemônio no Não, país, foi um né? pandemônio, havia uma desinformação total. Então eu acho que uma hoje... Uma demora das autoridades conseguirem se entender, né? Não, e na realidade a população não tinha conhecimento. Eu acho que hoje a população está mais tranquilizada, está mais consciente, mais bem preparada e obviamente que toda a estrutura, tanto de entradas, não vou dizer só de porto, aeroporto, todas as nossas fronteiras, a gente está muito mais preparado para poder lidar e tentar evitar ao máximo a entrada do coronavírus. Falando em Porto de Santos, a nossa joia, como a gente costuma chamá-la, né, acabou de celebrar 128 anos, né? E quando a gente fala do Porto de Santos em específico, a gente pensa sempre na questão da automação
e da criação de um porto sustentável. Na tua avaliação, como é que estão caminhando as medidas para um porto tecnológico e para um porto que visa e que preza pela sustentabilidade? A gente está caminhando bem ou ainda a passos de tartaruga? Digamos, existem muito boas intenções. Vamos começar assim, né? Então, assim, todo mundo está muito bem intencionado, de fato tá. Eu acho que o próprio Tércio está muito ativo nesse sentido. Hoje o Porto, o que está buscando é uma melhoria no seu desempenho. É isso que ele está buscando, aumentar a competitividade, aumentar a questão das operações, melhorar a qualidade das operações. Os terminais, por sua vez, na medida em que eu consigo ter um porto mais eficiente, eu tenho que ter uma fluidez maior da carga, e aí passa pelo viés da automação. Sim. Necessariamente. VTMS, será que sai esse ano, 2020? Tem que sair obrigatoriamente, mesmo porque, assim, hoje toda a questão dos controles, eles hoje têm que estar baseados em tecnologia, e você tem que ter antecipação das informações. Então, assim, não existe como você não ter todo o controle, a rastreabilidade necessária que o VTMS vai garantir. Então, assim, esse é um projeto antigo que está sendo implementado muito lento. Aí a gente muito lento. Algo que já foi discutido desde que nasceu o projeto do Porto Sem Papel, a questão da rastreabilidade, do conhecimento prévio, das autorizações prévias, porque a ideia é a gente sair do que era o reativo, né? A gente tinha proativo, a gente tinha as fiscalizações posteriores com a carga em solo. Hoje a gente tem as fiscalizações antecipadas com base em inteligência artificial e informação, basicamente informação. Então, assim, essa malha, ela tem que funcionar como um todo, né? Eu acho que tem o lado do governo, tem o lado das autoridades portuárias, tem o lado dos próprios terminais. Os terminais têm investido bastante. Então, eu acho que tem que haver, digamos, um sincronismo nesses investimentos todos. Eu acho que é um equilíbrio, né, Germane? Porque a gente vê o setor privado sempre investindo muito, sempre antenado à questão da necessidade da automação, da tecnologia 4.0. E, na contramão, quando a gente vai para o viés público, a gente percebe essa demora para que as coisas sejam implantadas. É que aí você tem vários aspectos. Primeiro, que a iniciativa privada tem uma facilidade muito maior de investimento, né? Então, ela pode decidir numa canetada um investimento. Então, é muito mais célere. Segundo, a gente teve grandes organizações internacionais que se instalaram e trouxeram todo um know-how, toda uma tecnologia. Isso foi extremamente importante para a gente poder modernizar o nosso porto e tornar ele competitivo. E a gente tem que buscar reduzir o famoso custo Brasil, que é o que impacta, alto, né? Que ainda é muito alto. E que está ligado com infraestrutura. Então, assim, não é só a questão de automação. A automação por si só não resolve. Sim. Você tem que ter os meios da carga poder transitar de um lado ao outro, né? E aí a gente esbarra no que a gente fala há anos, né? A questão da não integração dos modais, né? Quando você diz que houve um grande investimento para tornar o porto competitivo, a gente ainda esbarra em problemas como a dragagem, né? Porque sem uma boa dragagem e uma dragagem adequada, a gente não tem competitividade, a carga vai embora mesmo. E quando você disse da iniciativa privada, aí eu quero repercutir com você e com o Sidney, a gente pega aí o gancho da questão da desestatização do porto, né? É o caminho para que as coisas fluam melhor, na opinião de vocês? Sem dúvida nenhuma. Foi aquilo que eu falei, investimentos são decididos de maneira mais célere. Digamos, eu tenho muito uma bandeira forte na questão da parceria público-privado também. Então, eu acho que tem que haver uma sinergia perfeita e que todos tenham um planejamento, e aí existe a questão da participação do governo, porque eu acho que o governo tem que definir esse planejamento macro, no sentido da gente realmente conseguir alcançar as metas. Então, as metas têm que ser claras, transparentes e que todos estejam coparticipando nesse processo como um todo. Você concorda, Sidney? Eu não sou um adepto, assim, de muito dessa questão, desse mantra de que a privatização significa eficiência. Eu vou te dar um exemplo claro disso aqui que nós sentimos. A Sabesp é um exemplo claro disso. 49,7% foi para a iniciativa privada. 30 anos depois, falta água na Baixada Santista. Aliás, precisou o Guarujá multar, né, para resolver o problema. Não, e isso há 30 anos. Né?
E aí você pega todas as revistas como Exame, a Sabesp é a empresa que menos investe naquilo que é o fim dela, que é a produção de água e questão de esgotamento sanitário. Então, essa questão do porto, eu penso que ela tem que ser mais discutida. Penso que o porto cresceu de uma forma desordenada. Sim. Eu falo isso, viu, Germane? Porque recentemente a gente está acompanhando uma pesquisa muito interessante da USP do crescimento do porto em Santos, no Guarujá. Aliás, poucas pessoas lembram, embora o nome seja Porto de Santos, 40% desse porto está no Guarujá, Sim. algo que todo mundo esquece no Brasil. Eu recentemente fui a Maceió e perguntei para uma criança, o Porto de Santos fica onde? Ela, Santos. Santos. Não, fica Santos e Guarujá. Então, a saída total do Estado me parece que não me convence que isso é um vetor de franco desenvolvimento E de solução, dos problemas. Né? Recentemente, Porto agora passou a ter que ter o licenciamento ambiental via CETESB. Guarujá tem faz muita fiscalização portuária. Aliás, a gente chega a ficar em rota de conflito lá com os terminais graneleiros, mas realmente o Porto deveria trazer aqui o secretário Alexandre Trombelli, que é o secretário de Porto. Ele vai vir, viu? Ele ainda não veio porque ele está, inclusive, com Aliás, temos ideias Walter. temos ideias antagônicas. Não, hoje ele não está com o Walter, não. Hoje ele está. Hoje o prefeito está em Brasília. Tem uma audiência com o ministro Ricardo Salles. O fato é que Davos mandou um recado para o mundo. Sim. Se a questão da proteção ambiental não estiver na pauta, não vai ter investimento. Né? Sem dúvida. E agora, recentemente, essa semana, acho, você que é mais da área sabe disso, o pessoal da OCDE está visitando o Brasil. O Brasil quer uma cadeira nesse importante organismo internacional. E é interessante que, acho que a Folha de ontem falava isso, que a pauta principal que eles vão colocar é a questão de políticas públicas na questão de proteção de direitos humanos. Eu acho muito interessante hoje nós entendermos isso, porque o mercado é muito sensível. O coronavírus hoje está causando muito mais prejuízo econômico mundialmente do que grau de letalidade. Então, eu faço essa mistura de discussão para dizer que, para além de simplesmente, eu sou contra soluções assim, imediatas. Rotuladas. Não, olha, privatizar funciona? Não sei. De repente, precisamos discutir melhor um formato misto. A PPP hoje por exemplo, eu vou dizer uma aqui para você, Germane, a Baixada Santista deve partir, por exemplo, para as PPPs na área de resíduos. E eu penso que isso vai funcionar. É uma solução. É uma solução. Mas aí é um segmento específico que tem dado resultado no Brasil e nós precisamos olhar isso com maior carinho, né? Sem dúvida nenhuma. Pegando esse gancho dos resíduos, secretário, tá para sair um novo centro lá no Guarujá. Sim. Como é que está o andamento? Então, nós seremos a cidade que mais vamos investir nessa área. Devemos investir em torno de 50 milhões de reais. Nós vamos investir só em cooperativas 10 milhões de reais. Então, é oriundo de compensações ambientais. O Guarujá, desde que o Dr. Suma assumiu, nós entendemos que a questão do resíduo, 2 pontos que nós temos que enfrentar, ao meu ver, que são super sensíveis na Baixada Santista. A gestão de resíduos e a outra questão que nós temos que enfrentar, que é a gestão de recursos hídricos. Sim. Eu não sei se vocês sabem, nós estamos entrando já no alerta amarelo. Em 10 anos, se nós não... Vermelho. Se as cidades não começarem a enfrentar, fazer seu plano municipal de gestão de recursos hídricos, se nós não buscar fontes alternativas, se nós não fizermos reservação, a Sabesp não fará. Nós temos que capitanear e liderar essa discussão. Guarujá vai fazer um investimento muito forte na área de resíduos, embora deixar claro que a Baixada Santista como um todo está de parabéns nessa questão. Recentemente saiu um importante índice, que é o Índice de Sustentabilidade de Lixo Urbano, de Resíduos Urbanos, que é um índice a ser perseguido pelas cidades. Santos é a primeira cidade do país. Santos é um exemplo, parabéns ao secretário Libório, meu querido amigo, que tem feito um trabalho fantástico aqui, grande Libório.
Guarujá é a segunda cidade, a 8ª do estado de São Paulo e 23ª do Brasil. Estamos na frente de Ribeirão Preto, de São José dos Campos, São José do Rio Preto, cidades importantes, e também destaque a Itanhaém, que você tem 2 categorias, cidades acima de 250 mil habitantes e cidades abaixo de 250 mil habitantes. Nessa faixa de cidades com menor população, Itanhaém, lá do meu querido amigo Rui, que é o secretário de Meio Ambiente lá, também está muito bem colocado. Significa que nós estamos trabalhando nisso. Sim. Parabéns ao AGEM, que fez o plano metropolitano, e aí a partir de plano, projeto, discussão, etapas, metas, é isso que a senhora disse, nós estamos cumprindo elas, e agora o IPT esse ano deve ser um ano muito sensível, que o IPT vai colocar o dedo na ferida no seguinte sentido: precisamos migrar do aterro sanitário para uma tecnologia mais moderna. Já está esgotado, E né? a inovação, mais 3 anos, né? Mas é muito pouco tempo, pouco tempo. A inovação tecnológica agora tem que ser discutido, e nós temos um grande dilema, a questão do tratamento térmico, que é uma pauta sagrada para o movimento ambientalista. Então, nós temos que fazer essa discussão nos princípios de governança ambiental, envolvendo todos os stakeholders. Isso é importante. O porto tem que estar conosco, porque o porto é um grande gerador de resíduos importantes. Aliás, mais do que o nosso centro de gerenciamento, nós somos a primeira cidade que atende o porto, que fizemos o ecoponto para os caminhoneiros. Não sei se a senhora sabe disso. Nós temos um ecoponto para os caminhões que saem dos terminais Graneleiro, possa ir lá fazer a higienização, a limpeza. Nós estamos recolhendo o resto de resíduos, porque um caminhão que carrega várias toneladas, quando ele descarrega sempre sobra 10, 20, e no total disso é muito grande. É muita coisa. Agora já está trabalhando de forma bastante comprometida na gestão dos resíduos, e também vamos discutir bastante a questão de gestão de recursos hídricos. A gente vai para um rápido intervalo. A gente segue no próximo bloco falando sobre Porto. A gente fala um pouquinho mais sobre a desestatização, plano de desenvolvimento e zoneamento, relação Porto-cidade e muito mais. E ainda, você vai conferir uma reportagem especial com uma iniciativa muito bacana de um hospital em Bertioga, que tem dado resultado positivo mais do que remédio. Os detalhes já. Vale a pena esperar. O Bom Dia Cidades está de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Agora, informações atualizadas para você do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações. O tempo permanece em 15 minutos do lado do Guarujá e aumentou um pouquinho do lado de Santos. 20 minutos. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada a São Paulo, do quilômetro 20 ao 17 e do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. E pelo mesmo motivo, a Imigrantes também encontra-se com lentidão na chegada à capital, do quilômetro 16 ao 14. A pista sul da Via Anchieta está bloqueada no trecho da Serra para obras. Tráfego normal nos demais trechos do sistema Anchieta Imigrantes. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. Mas é bom sempre o motorista que vai pegar a estrada estar atento quando o tempo está aí encoberto. A neblina desce de uma hora para outra. E a operação permanece em 5x3. Agora a gente volta a conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma. No começo do nosso jornal, nós vimos uma reportagem a respeito do caso da Virgínia, a empresária que foi assassinada de uma maneira muito covarde no Guarujá por 3 bandidos, 3 criminosos, 2 estão presos e 1 continua foragido. E o repórter Fabiano Roma tem mais informações porque surgiram imagens de câmera de monitoramento. É isso mesmo, Fabiano? É isso mesmo, Nathalie. As câmeras de monitoramento de um prédio mostram aí a ação do bandido. Dá para ver nessas imagens que ela estava voltando, a Virgínia estava voltando aí da agência bancária, onde ela tinha ido sacar um dinheiro, e ela é acompanhada por uma moto. Dá para ver também que essa moto dá a volta, cerca ali a Virgínia para surpreendê-la de frente. Isso tudo aconteceu bem em frente ao comércio, a esmalteria que a Virgínia era dona. Lembrando que o autor dos disparos, o assassino, ele foi preso em flagrante. Ele chegou a ser dominado
pelo pai da vítima. Realmente, esse crime foi uma grande crueldade, uma grande covardia. Como você disse, Nathalie, 2 já estão presos. A polícia continua buscando aí identificar o terceiro homem que participou dessa ação covarde e a gente espera que ele seja preso o mais rápido possível. Nathalie. A gente vai seguir acompanhando esse caso até o final, até que o terceiro covarde esteja atrás das grades. Vida nenhuma vale o que esses bandidos decidiram. Mataram a Virgínia por R$850. Isso mesmo, R$850, de uma maneira covarde. Seguiram ela da saída do banco até a chegada dela na esmalteria da qual ela era dona, e o pai, ao perceber toda a gritaria, toda a movimentação, a ação dos bandidos, saiu para tentar ajudá-la e acabou entrando em luta corporal com um dos criminosos, que reagiu com a maior frieza do mundo, deu 2 tiros na Virgínia, uma mulher de 38 anos com uma vida inteira pela frente, deixou filhos, deixou marido, deixou uma família devastada. Por isso que eu digo que eu sigo esperando. Ontem, quando eu falei que eu esperava que eles apodrecessem na cadeia, todo mundo disse para mim assim, nossa, mas você ficou brava, né? Fiquei brava. Não é brava, talvez o termo, é indignada. A gente não pode ter medo de sair à rua. A gente precisa ter tranquilidade para andar na rua. Nós não podemos ficar dentro de casa enquanto os bandidos tomam conta das ruas. Então, eu sigo dizendo que eu espero que os 2 que já estão presos e que o terceiro, que vai ser preso, quando for preso, que a justiça seja feita e que eles não saiam da cadeia tão cedo. Agora a gente abre espaço para divulgar uma iniciativa muito bacana em um hospital de Bertioga. Mensagens motivacionais são um ingrediente especial na hora das refeições dos pacientes. Um cuidado que tem sido melhor e mais eficaz do que qualquer remédio. Capricho no preparo da alimentação dos pacientes. Antes de colocar as refeições nas embalagens, caneta na mão para um toque de carinho das cozinheiras. Nas tampas, desenhos e mensagens positivas. A iniciativa partiu da Renata e logo contagiou as colegas de cozinha. Tinha uma paciente internada e ela era minha amiga e estava muito triste, muito deprimida, e a gente começou a fazer um desenho na tampa, sorria, Ei Psyu, Jesus te ama. E foi melhorando, foi fazendo efeito, os outros funcionários também foram fazendo e virou uma febre. Enquanto líderes, nós damos o feedback, nós valorizamos as ações dele, então temos a certeza que eles estão entregando aquilo que ele está recebendo. A entrega das refeições com mensagens de apoio faz sucesso nas redes sociais e se tornou um momento especial para pacientes e acompanhantes no Hospital de Bertioga. É bem gratificante, né? Bem legal. Eu gostei bastante. Uma mensagem bem bonita, né? E dá força pra gente, né? Que não é muito fácil essas coisas, ficar no hospital assim, dia e noite e dia. Complicado, mas fortalece o sentimento da gente. O gesto tocou o coração de Micaele, de 10 anos, internada por causa de uma alergia. É um ato de carinho que eles têm com a gente e que eles têm esperança que a gente vai melhorar. Ajuda bastante, dá mais ânimo? Ajuda e dá bastante ânimo pra gente. A iniciativa é repetida nas 6 refeições diárias. A chefe de nutrição do hospital explica que faz parte de um projeto de humanização do atendimento. Ajuda a recuperar a saúde. Com certeza, faz toda a diferença. Olha, tá aí um exemplo de uma atitude extremamente simples que faz a diferença dentro de um ambiente hospitalar. Isso chama-se atendimento humanizado e é o que os pacientes mais precisam quando estão numa situação delicada, quando estão sob tratamento. Parabéns ao Hospital de Bertioga. Fica aí a dica para os hospitais da nossa região, porque às vezes o que a pessoa mais precisa, claro, além do tratamento médico, é que ela se sinta gente, é que ela se sinta acolhida. E nada melhor do que uma simples mensagem para ela saber que a vida dela importa para muita gente.
E a gente volta a falar sobre Porto de Santos com os nossos convidados. Estão comigo o secretário de Meio Ambiente do Guarujá, Sidney Aranha, e a consultora portuária Germane Robson. No bloco anterior, nós falávamos da questão da privatização, da desestatização. Um modelo misto, onde parte esteja com o poder público e parte com a iniciativa privada. E aí, quando eu digo poder público mais próximo, não lá em Brasília, pode ser uma saída adequada? Talvez seja a saída mais indicada, né? Eu acho que os extremos, eles talvez não funcionem. Você não pode deixar só na mão da iniciativa privada, porque tem que existe todo um projeto macro-governamental que tem que ser seguido, tem que ser fiscalizado, tem que ser exigido. Então, eu acho que tem que haver uma coparticipação, que foi o que eu coloquei desde o início. Então, assim, eu entendo que só a estatização também não funciona, a gente já experimentou, não deu certo de fato, essencialmente porque a máquina, infelizmente, ela, pela estrutura de funcionamento, ela acaba sendo muito lenta, então você tem que ter um dinamismo maior, e tem certas situações que não cabe realmente ao Estado, né? E outras de regulamentar, de acompanhar, de fiscalizar, essas sim cabem ao Estado. Então, eu acho que tem que haver um misto, tem que ser muito bem estudado, para que a gente consiga, até de repente, analisando melhores práticas mundiais, a gente trazer um modelo que efetivamente seja sustentável. A gente está falando em algo que seja sustentável, que a gente consiga garantir o crescimento do porto, né? Na sua opinião, Sidney, esse modelo dividido é adequado? Eu conversava agora com a Germane no intervalo, eu penso que talvez a gente tenha que pensar de uma outra forma, de que como que nós vamos fazer o controle social daquela atividade. A gente pode dar um monte de exemplo que a privatização deu certo, telefonia, mas eu posso te dar alguns exemplos em que acontece absurdos. Por exemplo, pedagiamento de rodovias, né? As rodovias ficaram boas? Ficaram, mas qual é o controle social disso? Eu vou te dar um exemplo aqui. Por que Santos ganhou, por meio da Ecovias, toda a reforma do centro de Santos, da entrada de Santos, e as outras 9 cidades da região não receberam aumento obras. da concessão do contrato, né? Então, mas aumento da concessão para as 9 cidades em detrimento de uma. E Guarujá, se você for levar a ferro e fogo, Guarujá é muito mais penalizado porque nós pagamos para sair e para entrar. Nós somos uma ilha. Então, eu não estou aqui colocando fogo num parquinho. Eu estou querendo dizer assim que o ente federativo mais importante da relação de cidadão-estado é o município. Sem dúvida. Então, porque as pessoas vivem no município, não no estado e na União. E se o município não tem poder de discutir isso, por exemplo, eu não sei se você sabe, nós subsidiamos pedágio de praças deficitárias no interior do estado de São Paulo, a título de que aqui nós só vivemos do turismo, então o turismo tem que ser mais sobretaxado. Isso é um absurdo. E quem discute isso? Aonde o Estado pode sentar, onde o município pode sentar para discutir isso? Não discute. Por exemplo, na área de resíduos, logística reversa, que você conhece bem. Quem faz os termos de compromisso e termos de ajustamento de logística reversa? Estado. Ministério do Meio Ambiente e Agência Estadual a CETESB, ambiental, para que o município cumpra. Sem conversar com o município? Sem combinar com os russos. Então, para além da questão de só privatizar ou só estatizar, nós precisamos primeiro ter uma noção muito clara de controle social nesse país. Controle social nesse país é discutir com os atores. Sim. Discutir com o representante do município, discutir com o representante do Estado, até porque as pessoas veem o Estado e a União muito distante. Muito distante. Então, penso que as agências reguladoras, elas têm um papel importante, mas hoje nós temos que rever esse tipo de questão. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da minha área. Não tem o menor sentido nós não termos um Conselho de Defesa do Meio Ambiente metropolitano, porque o dano ambiental, ele não respeita a fronteira. Sim. O que aconteceu com a Ultracargo repercutiu no Guarujá. Então, assim, o dano ambiental não chega, aqui é o limite de Santos e São Vicente, então eu não vou aqui porque eu não vou para lá, não existe isso. Aliás, a gente precisa praticar mais as discussões metropolitanas, Sim. né? Mas, olha, há um limbo na Constituição Federal sobre isso. Embora nós sejamos a primeira região fora de metrópole, que criamos o primeiro Conselho Metropolitano, nós só ficamos nesse ufanismo e não avançamos, no sentido de que precisamos ter
órgãos reguladores metropolitanos, de fato. Porque, senão, não dá para discutir investimento de água e esgoto, por exemplo, com a agência reguladora estadual, que fica encastelada lá em São Paulo. Enquanto a Baixada Santista tem um problema de sazonalidade que o interior do estado de São Paulo não tem. Não tem. Exatamente. Então, essa discussão de empoderamento das regiões metropolitanas, e você que lida com o mundo mais do que eu, é um movimento mundial. Hoje não se discute mais com o presidente da República somente, se discute entre regiões. Aconteceu no Conselho da Amazônia. Quando o Ricardo Salles não quis discutir com a Alemanha e com a Noruega, eles foram discutir com os governadores. Sim. Então, ou nós empoderamos de fato as regiões metropolitanas, para que possamos ter controle social num primeiro momento. Aí, a partir daí, eu vou discutir se é privatização ou estatização. O Porto, por exemplo, eu com todo o respeito, eu cansei de ter grandes problemas com o Alex Oliva. Porque ele tinha uma visão que Porto de Santos é Santos. E as pessoas esquecem que o Guarujá é um ator altamente importante. Extremamente importante. Então, assim, não é aqui uma discussão de um ilhéu que veio lá, porque Guarujá é uma ilha, né? Embora aqui, veio aqui discutir, dizer, olha, eu não estou nem discutindo, por exemplo, que o plano de desenvolvimento econômico da região diz que 96% de todos os recursos externos nos próximos 30 anos ficarão em Santos e Cubatão. Santos por causa do Porto e Cubatão por causa do Parque Polo Industrial. Mas nós temos que fazer discussão metropolitana. Claro. Ou nós crescemos na vertical, porque Santos não pode ser só um vetor de crescimento, esquecer que as pessoas que vivem em torno também são atingidas. Basta ver um exemplo simples, quando a Uzi Minas fechou, o impacto que isso teve em toda a nossa região, o desemprego. Nathalie, ó, Guarujá de novo assolado. Aliás, quero deixar aqui minha solidariedade para o meu amigo, companheiro, colega lá da UNAERP, o Cláudio, com essa tragédia que assolou a família dele. Mas se você perguntar onde tem mais roubo e furto na Baixada Santista, é em Santos, não é no Guarujá. Sim. E Guarujá tem a pecha de ser uma cidade violenta, porque acontece esse tipo de coisa. Por que é aqui? Porque as pessoas saem da periferia para assaltar aqui. Então, por que as praias de Santos não são balneáveis? Porque o esgoto sanitário das ocupações regulares São Vicente e Guarujá vem para a praia de Santos. Então, ou nós entendemos que nós somos únicos, somos ou nós vamos continuar, que nem diz lá meu velho pai, que está lá no Santa Casa, está me vendo, mas está bem, graças a Deus, a gente vai ficar panguando, né? Vamos continuar panguando e nessa discussão. E aí, Germane, né, pegando esse gancho, está diretamente ligado à questão Porto Cidade, né? Se a gente não tem essa visão, esse debate metropolitano, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca ao se falar da necessidade de se existir na nossa região uma relação Porto-Cidade saudável. Sem dúvida nenhuma, mesmo porque você não pode estimular o conflito, você justamente tem que resolver esse conflito que existe. Até para que você consiga ter uma condição, a gente vai pegar a questão das vias, da interferência que você tem entre a carga e a movimentação da sociedade, você tem que... Hoje, tudo bem, a gente, graças a Deus, tem essa reformulação da entrada de Santos para justamente a gente tentar ter uma convivência mais harmônica. Menos complicada, né? Sim, porque um não pode interferir no outro, mesmo porque a gente tem a questão do turismo, investimento em turismo, então assim, a gente tem que garantir essa perfeita convivência. A gente vê em outros portos, outros exemplos, que estamos tentando trazer para Santos, mas parece que não decola, né? A questão até da exploração da estrutura portuária em prol da própria sociedade, a questão do exemplo de Porto Madeiro que não veio. Então, assim, ainda tem muito a crescer e a gente tem como polo turístico, a gente tem como desenvolver. Então, eu acho que existe um campo amplo de sinergia que pode ser desenvolvido. A questão da metropolização vem sendo discutida, foi criada a AGEM com esse fim, para discutir justamente as necessidades da região, mas eu acho que precisa de maior força, né? Então, a gente precisa discutir internamente. Eu acho que
assim, discussões em vários segmentos estão sendo estudados. A gente tem agora o Brasil Exporta. Que aliás, começa hoje, vai ser lançado oficialmente hoje lá em Brasília e vai passar por 5 regiões do nosso país, e um país de dimensões continentais, claro, né? porque cada região tem uma necessidade diferente e isso tem que ser colocado, e tem que ser colocado pela sociedade, tem que ser colocado pelos entes governamentais e, na realidade, a gente tem que explorar melhor isso para poder planejar com maior assertividade. Então, assim, a gente tem que procurar ter um planejamento consciente, não ditatorial. Então, acho que não é não nem de cima um para lado, baixo, né? não é nem de um lado nem de outro, nem a ditadura econômica, nem a ditadura, digamos, em termos de governo, de planejamento de governo. Acho que tem que haver uma sinergia nesse sentido. Então, acho que assim, a gente tem vários fóruns de discussão. E a população, de uma maneira geral, tem que participar desses fóruns. Tem que se interessar, tem que se apropriar das discussões. Tem que se interessar. Aí eu concordo contigo. É a questão, e você é muito importante para isso, que é justamente disseminar esse conhecimento, essa cultura, para que a nossa população venha discutir. E existe, infelizmente, um grande desnível cultural nesse sentido no Brasil. O brasileiro não está muito acostumado a discutir os próprios problemas, não busca informação. Talvez até exista, mas não busca informação. Não busca e sem saber informação, muitas vezes fica criticando e sambando em cima de um problema que ele também tem, muitas vezes, corresponsabilidade. A gente tem 5 minutos para acabar o nosso programa, o nosso jornal. Já acabou, já passou, tá vendo só? Passou rápido. Mas eu não quero deixar de falar, porque tem tudo a ver com a questão do debate metropolitano, a questão da ligação seca. Sim. Né? Nós temos aí o governo do estado que defende a ponte, e temos outros órgãos, inclusive empresas portuárias, que defendem o túnel, né? Eu, particularmente, acho que os dois são necessários, mas o importante é que seja dado um primeiro passo, porque isso precisa sair do papel, né? Há anos, né? Não, Guarujá é a cidade que menos sente a metropolização, gente. Eu tive que passar por uma balsa. Santos tem vários hospitais e o AME está onde? Aqui, não é uma discussão contra Santos. Veja, as pessoas podem achar isso, é que o crescimento tem que ser equilibrado. Sem dúvida. Tem que ser equilibrado. Por isso que o debate metropolitano é tão importante, porque permite que a cidade se planeje. Olha, veja, Nathalie, você vai ver. Eu espero que os prefeitos esse ano, que é ano de eleição, eles não entrem numa discussão mesquinha, dizer assim, eu quero ser prefeito porque eu vou trazer investimento só para a minha cidade. As pessoas têm que entender, ou nós, o Porto, região, ou começa a enxergar como região de uma forma holística, ou nós vamos continuar com problemas. O Porto de Santos, embora tenha esse nome, ele espalha a sua grandeza para toda a região. Não, e para o Brasil todo. 1/3 do PIB sai daqui. E a ligação seca, ela é fundamental para a operacionalização do porto, porque, como você diz, a outra metade, ou 40%, está do outro lado. Isso. E hoje a gente é obrigado a fazer essa ligação, a gente é obrigado a percorrer quilômetros e quilômetros. Mais de 30 quilômetros. Então, que não faz o menor sentido. A grande discussão entre ponte e túnel e mesmo localização é qual propósito vai ser atendido. Exatamente. Vai ser atendido o quê? A carga, vai ser atendido a população, vai ser atendido um misto dos dois. Então, o ideal é que fosse atendido o misto dos dois, ambos, né? Exatamente. Aí a gente está falando de uma relação porto-cidade saudável. Então, assim, a solução tem que ser analisada sob o ponto de vista do que eu quero atender, do que eu preciso atender. Então, não só sob o ponto de vista de que acha mais bonito a ponte, ou acha mais interessante o túnel, Não pode ser uma bandeira política, né? Sim. Não pode ser uma bandeira política. O VLT nunca vai chegar lá se não tiver nada. Exatamente. Nunca vai chegar lá. Então, essa questão que nós continuamos ainda sendo uma ilha com todas as dificuldades geográficas para sair e entrar da ilha. Dificuldade geográfica de crescimento. Embora tenhamos lá 40% do maior porto da América Latina, dessa grandeza, desse gigantismo, ainda há essa limitação. Ainda temos essa limitação. Lembrando só o seguinte, assim, hoje toda a reformulação que está sendo feita, se pensa em Santos como sendo um hub port, onde todas as mercadorias vão chegar aqui e tendem a ser distribuídas pelos N modais. E aí a grande questão da discussão da gente realmente conseguir dinamizar o uso desses modais todos, inclusive integrar, modais, né? No sentido da gente conseguir dizer, Santos tem uma vocação
para ser, de fato, um grande centro. Só que ele não tem estrutura hoje. Não. Então, assim, a gente continuar nessa discussão da ligação seca, algo que já é de 1900 e bolinha. Sei lá, 5, 7 anos atrás, a gente não conseguiu definir isso ainda. Não, isso aí já há décadas. Não, décadas. Mas tudo bem, assim, o quente, o fervor, né, dessa discussão, eu acho que a gente tem tido... Já deu tempo suficiente, né? Eu acho que enquanto a gente não discutir essa questão de maneira metropolitana, a gente vai continuar enxugando gelo. Infelizmente, o nosso programa, o tempo do nosso jornal, do Bom Dia Cidades, está chegando ao fim. Não deu tempo de falar de PDZ, não deu tempo da gente falar de dragagem, embora a gente tenha falado um pouquinho, mas tudo isso a gente deixa para um próximo Bom Dia Porto, que a gente acabou integrando o nosso quadro de quinta-feira Bom Dia Porto ao longo de todo o nosso programa. Fiz questão de trazer uma consultora e o secretário de Meio Ambiente do Guarujá, porque são cidades, sim, que sofrem impacto direto do nosso porto. Germane, muito obrigada pela tua participação, seja sempre muito bem-vinda. Olha, Nathalie, é um prazer enorme. Eu acho que a gente tem a responsabilidade de passar informação e conhecimento para esse nosso povo. E isso, eu parabenizo você, que você faz maravilhosamente bem. Muito obrigada. Sidney, seja sempre muito bem-vindo. Tenha um 2020 cheio de realizações do ponto de vista ambiental, porque eu defendo também que se a gente não cuidar agora, porque a gente não tem mais tempo de esperar, as futuras gerações vão sofrer demais. Nós já estamos sofrendo e as futuras gerações vão sofrer ainda mais. E, Nathalie, quem tem feito esse trabalho são os municípios. Lamentavelmente, em âmbito de governo federal, nós estamos tendo retrocessos sentidos e Davos provou isso. Os municípios, aliás, a Baixada Santista tem 9 grandes secretários, uma mulher em Peruíbe que tem feito um trabalho sensacional. Quero parabenizar você pelo programa, parabenizar a Santa Cecília por esses novos estúdios maravilhosos. Eu que tive aqui nos 2 grandes debates de 2012 e 2016, revi aqui meu amigo Fábio Costa de tanto tempo, e parabéns pelo programa e que vocês tenham muito sucesso. E o programa realmente é muito bacana, gostei, me convida que eu volto. Vai voltar, com certeza. E o Bom Dia Cidades desta quinta-feira termina agora. A partir de toda a nossa programação, você fica bem informado com o Boletim Santa Portal. Tem também o resumo das notícias do dia às 7h30 da noite com o Irineu Alves. E ao longo de todo o dia, claro, as principais notícias do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto às 8 horas da manhã, amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único.